Então, boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos nessa quarta-feira, nosso Evangelho no Lar, que hoje nós possamos estar nesse final de tarde, começo de noite, reunidos aqui para nós podermos, agradecer a Deus, agradecer o dia que nós tivemos e que possamos ter um bom estudo hoje. Hoje o estudo será do João Osvaldo e eu deixo com ele agora. Boa noite, meus irmãos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao nosso Criador, ao nosso mentor principal, ao nosso grande guia espiritual, que sempre nos conduz. Nós temos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, que sempre estão sendo protegidos, mas guia espiritual só temos um, que é o nosso grande Jesus Cristo, que está sempre nos protegendo, nos guiando, nos orientando e nos iluminando. E agradecendo a Ele por essa oportunidade, por mais esse dia, por esse momento aqui, por estarmos reunidos, trocando ideias, sobre esse tema, que está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu tenho o seguinte tema: pedi e obtereis. E a parte que nós vamos abordar é uma parte que é muito interessante, que fala sobre a nossa qualidade da nossa prece. Como que anda essa qualidade? Ela está sendo boa, está sendo ótima? Nós estamos sendo atendidos naquilo que nós buscamos no nosso dia a dia? Nós estamos sendo atendidos nas nossas súplicas? Nós estamos sendo atendidos naquilo que nós nos dispomos a orar por outras pessoas, por outros espíritos que já desencarnados, ou mesmo por aquelas pessoas, aqueles irmãos que estão nos cobrando, que necessitam de oração de compreensão? Será que essa prece chega até aonde ela tem que chegar? Ela atinge os seus objetivos? Vamos dar uma refletida, para a gente poder tentar entender e tentar nos fazer entender melhor perante a espiritualidade, perante o mundo espiritual, tornando a nossa prece um pouco mais efetiva, atingindo nossos objetivos, que aquilo que nós buscamos na hora que a gente mantém a prece. E nesse capítulo, ele começa da seguinte maneira. Vou ler as passagens que estão na Bíblia, no Evangelho, no Novo Evangelho e no Novo Testamento. Tem o seguinte: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar, ao ficarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Eu vos digo em verdade que eles já receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e com a porta fechada orai ao vosso Pai em segredo, e o vosso Pai, que vê o que tudo se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade das palavras que seremos atendidos, ou que são atendidos. Não vos torneis semelhante a eles, pois o vosso Pai sabe o que tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes a Ele. Está em Mateus 6, versículo de 5 a 8. Quando vos apresentar para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai, que estais no céu, perdoa também os vossos pecados. Se não lhe perdoardes, o vosso Pai que está no céu também não perdoará os vossos erros. Marcos 11, versículo 25 e 26. Ele também disse essa parábola a alguns que depositavam a confiança neles mesmos como sendo justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim para consigo mesmo: meu Deus, eu vos rendo graças por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, e também como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, ficando distante, não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: meu Deus, tende piedade de mim, pois sou pecador. E eu vos declaro que esse retornou à sua casa justificado,
e não o outro, pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Lucas, capítulo 18, versículo do 9 ao 14. Então, meus irmãos, nós vemos que aqui nesse pequeno apanhado aqui de alguns versículos da Bíblia, do Novo Testamento, de Mateus e de Lucas, nós vemos as qualidades, como a gente deve fazer, né, para que a gente tenha uma boa prece. O que nós temos que ter em mente para que a gente tenha uma prece. Agora fica uma pergunta para vocês responderem para vocês mesmos. O que é a prece? O que é a prece? É uma lista de pedidos, meus desejos que eu faço, que eu mando para Deus, mando um WhatsApp, os mais antigos, um fax, né, um telegrama, faço uma chamada de áudio com Jesus, com meus guardiões e tal. Falo assim, olha aí, moçada, preciso disso. Será que é isso? Simplesmente? Será que é simplesmente a gente, diante do altar, qualquer um deles, ou mesmo lá no centro, se prostrarmos numa postura de oração que todos possam nos ver e tentar ficar mandando mensagem a Deus, a espiritualidade maior, sabendo que os nossos corações estão extremamente eslameados, está sofrendo com dor, com rancor, com ódio, com desejo de vingança, com desejo que o outro se dê mal, com desejo de dar o troco. Será que esses pensamentos, né, esse meu comportamento no meu pensamento vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Porque a prece nada mais é do que uma evocação, né, que a gente faz para manter o contato com o mundo espiritual, para a gente abrir essa janela de diálogo, para a gente manter essa comunicação com nossos irmãos que estão do outro lado, no outro lado do mundo, no plano espiritual. É através do nosso pensamento, né, que a gente vai se comunicar com eles. Agora, se o meu pensamento está ruim, está contaminado, não está tão puro, será que essa comunicação vai ser boa? Será que essa comunicação vai ser transparente, límpida, objetiva, centrada? Será que ela vai atingir aquele objetivo que eu estou buscando? De eu me comunicar, de eu conversar com Deus, conversar com a minha espiritualidade maior, com o meu anjo de guarda, com o meu mentor, com nossos guias, me comunicar com aquele irmão com o qual eu tenho uma desavença, que já vem se arrastando há milhares de encarnações, há milhares de tempo, pedir perdão para ele, para que nós possamos ter uma nova vida, uma nova oportunidade perante Deus, para que nós nos redimamos dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas faltas, das nossas desavenças, que nós já vemos trazendo há muitos anos. Essa mala pesada, cheia de pedra, desnecessária, de um peso desnecessário que muitas vezes nos arrastamos em vez de crescermos. Então, como ele fala, né, ali no versículo, que eu tenho que me redimir, que eu tenho que pedir perdão, me retratar, né, me reconciliar com aquele outro irmão, com a qual eu tenho alguma desavença, para que eu possa perdoá-lo de fato, de coração, para que eu possa realmente fazer jus a essa prece que eu tanto busco. Porque se eu não tenho essa qualidade, se eu não tenho esse comportamento, se eu não tenho esse coração puro, a nossa prece vai ser, eu não diria em vão, mas vai ter muito pouca força. Como eu posso pedir o bem para mim, se eu desejo mal para o outro, ou se eu não estou perfeitamente em sintonia com os ensinamentos do Evangelho? Como que eu posso pedir o bem, né, para mim, se eu não pratico a caridade, se eu não faço tudo aquilo que eu tenho que fazer corretamente? E mesmo assim, eu ainda me coloco naquela posição de orar, né, de pedir. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E muitas vezes, né, e as minhas preces não são atendidas.
na grande maioria das vezes. E eu fico questionando, né? Eu fico a questionar Deus, a espiritualidade maior. Por que eu não estou sendo atendido? O que eu fiz de errado, meu pai? Por que eu não estou sendo atendido? O senhor está zangado comigo? O senhor brigou comigo? Alguma coisa desse tipo assim? Primeiro que Deus não tem tempo para brigar com a gente, nós que viramos muitas vezes as costas para ele. Ele tem muito mais coisas importantes para fazer do que perder tempo com picuinha nossa aqui na Terra. Então, se eu não pratico a caridade, né, se eu não me entrego de verdade, as minhas preces serão muito pouco atendidas. Os efeitos que eu preciso serão demorados. E ainda falo para o pai, nossa, eu sou um homem muito bom, eu sou lá da casa do Ramatiz, né? Eu ajudo na sopa, distribuo a sopa, eu vou lá na Guadinha, distribuo o pão com o pessoal e tal, é muito legal, sabe? Vou lá, faço lanche, trabalho na casa espírita, né? Deixo os outros passar na minha frente do trânsito e tal, né? Faço uma série de coisas de boa, mas o meu coração ainda guarda muito rancor, guarda muito ódio. E assim, dessa maneira, eu não vou ser atendido. A partir do momento que eu procurar, né, procurar me tomar conhecimento daquilo que eu tenho dentro de mim, daquilo que eu preciso melhorar, e aí nós voltamos sempre naquela palavrinha, né, naquela frase, nós precisamos fazer a nossa reforma íntima todo dia, a todo momento, a cada instante. Nós precisamos estar vigilante dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, porque só através da boa vibração, dos bons pensamentos, da mudança de atitude concreta, né, e real, é que nós vamos alcançar as nossas preces serão atendidas, que nós vamos alcançar uma plenitude. Né, nas lives que o Adão faz, e também os nossos outros irmãos fazem, todos eles sempre são bem claros, né? Tem que haver amor. Mas não esse amor carnal que nós somos aqui na Terra, acostumados a falar, eu te amo, eu gosto muito de você, você é um cara muito legal, é isso, sabe? Você é nota 10, você é meu chapa. Não, não é através disso. É o amor crístico. O amor que vê o outro irmão como fosse você, que reconhece nele os seus erros, que reconhece nele você mesmo. Então, esse amor que nós temos que praticar, que é aquilo que a gente sempre fala, né? Sempre é uma fala constante onde a gente ouve. Se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, sentir a necessidade do outro, de fato. E aí sim, a partir do momento que eu mudar todas as atitudes, todo esse comportamento, né? O que acontece? Eu vou estar crescendo, eu vou estar melhorando e as minhas preces serão atendidas. E também, pessoal, aí vai a segunda, outra parte também dessa leitura do Novo Testamento. Não adianta eu ficar aí 2 horas fazendo uma oração. Aquelas orações parecem mais um discurso, né? Do que uma oração. Ela tem que ser simples, objetiva, clara, concisa. Às vezes a gente ouve umas orações que as pessoas invocam tanta entidade, tanta coisa, sabe, que até Deus fica perto. Se aqui na Terra a gente já se perde, imagine Deus. Onde esse cidadão quer chegar? Onde o João quer chegar com essa oração? Falou e não disse nada. Então, como fala no Evangelho, a hora que eu quiser conversar com Deus, que eu quiser manter um contato com Ele, que eu quiser orar de verdade, tranque no seu quarto em silêncio, no seu coração, e faça a sua oração. É lógico que em algumas situações, né, por exemplo, num lugar público, se pede fazer uma oração, você vai fazer igual aos outros, sem sombra de dúvida. Mas procure ser comedido nas palavras, na quantidade, sabe? E sim, tenha a qualidade das palavras que você vai proferir, daquilo que você está pensando, daquilo que você está pedindo naquele momento. E cuidado com aquilo que nós pedimos. Nós podemos ser atendidos. E aí não vamos poder reclamar daquilo que a gente está tendo. Então,
a hora de formularem os seus pedidos, né, tome muito cuidado. Realmente eu preciso disso? É a minha necessidade? É o que eu preciso para esse momento? Porque Deus sabe, assim como quem é pai, quem é mãe, né, sabe as necessidades dos seus filhos. E o pai sabe das nossas necessidades. E sabe também o momento propício, o momento correto de nós recebermos essas bênçãos. Então, nós precisamos estar extremamente vigilantes no nosso dia a dia, sabe? Para a gente poder ter uma continuidade, para a gente poder ter uma qualidade. A hora que eu me trancar no quarto, eu tenho que ter essa conversa com Deus. Como fala a Madre Teresa de Calcutá, no final das contas, no final de tudo, é entre você e Deus. Somente entre você e Deus. Mais ninguém. Desculpe os casados e as casadas, né? O seu marido não precisa saber, a sua esposa não precisa ficar sabendo que você conversou com Deus. Nossos amigos, né? É uma conversa sua, é uma conversa íntima. É uma conversa que você tem com o Pai. Aquilo que a gente fala aqui na Terra, uma conversinha de pé de orelha, de segredo, de aconchego. Como você estivesse sentado no colo dele e conversando, como você acolhe seu filho quando ele é pequeno, ele vem te contar do seu dia, aquela conversa fraternal, pura, sem malícia, sem desejos ocultos, na simplicidade. Quando for dos horários, se quiser ficar mais tranquilo, faça uma simulação, feche os olhos, imagine que você está olhando, naquele momento você está no colo do Pai, sendo acolhido por Ele, e você suplica aquilo que realmente você precisa para aquele momento. E pode ter certeza, meu irmão, se você fizer com o coração puro, você vai ser atendido quase que imediatamente. Mas creia, sabe, tenha fé, pratique a sua fé. Afinal de contas, na Bíblia está escrito, vós sois deuses, né? Então, deixa esse Deus brilhar dentro de você, deixa essa luz brilhar cada vez mais, deixe-se resplandecer, ilumine-se e ilumine ao seu redor também. Uma outra coisa que é muito importante é, quando a gente começar a orar, se coloque realmente no papel que você é. Reconheça os seus erros, né? Reconheça as suas limitações. Não se eleve para não ser rebaixado ali na frente. Se humilhe diante de um Pai. Ou seja, reconheça os seus erros. Reconheça as suas limitações. Reconheça que você é um ser que está a caminho de uma evolução. Uns mais adiantados, outros um pouquinho menos, mas nós estamos em crescimento. Nós estamos galgando degraus em nossa evolução. É certo que já tem algumas gerações, né? Algumas centenas, milhares de anos, nós estamos aí nessa luta. E vamos continuar crescendo, vamos continuar crescendo, vamos continuar evoluindo e buscando a plenitude. Nós estamos caminhando para um mundo angelical, nos tornando um ser mais iluminado, mais compassivo, né? Que tem mais amor no seu coração. E mais do que ter boas palavras que saem da boca com muita facilidade, que pode alegrar e também ferir, tenha gestos concretos daquilo que você está falando, sabe? Demonstre efetivamente a sua mudança. Demonstre quantitativamente aquilo que você está fazendo. Tenha qualidade nos seus atos. Tenha qualidade nos seus gestos. Tenha qualidade nas suas palavras. Que é isso que basta. E ainda, continuando no Evangelho, no item 4, ele dá uma panorâmica, né, dessas qualidades. E ele vem falar o seguinte no Evangelho. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse, não vos coloquei em evidência, mas orais em segredo. Não aparenteis orar muito, pois não é pela quantidade das palavras que sereis atendido, mas pela sinceridade delas, que é a pureza, que é a necessidade, que é o amor que você tem.
Ore, fale com o coração e não com a mente e com a razão. Então, Deus que está no oculto, né, que sabe em segredo, sabe tudo que a gente precisa, que sabe tudo que nós necessitamos, vai nos atender. Mas, volto a repetir, nós temos que ter a nossa pureza, a nossa sinceridade. Nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta eu pedir uma série de coisas e não fazer nada, ficar sentado esperando. Não vai acontecer. E muitas vezes, né, eu peço paciência para Deus e Ele não me dá paciência. Ele me dá uma série de fatos, de acontecimentos, que vai treinar a minha paciência. Eu peço discernimento, ele vai me dar uma série de situações que vai colocar em prova realmente se eu estou prestando atenção, se eu estou fazendo aquilo, e se eu estou tendo conhecimento daquilo que eu estou falando. Não vai vir assim no estalão de dedo que eu quero felicidade, vai 1 quilo de felicidade para o João agora. Não é assim que funciona a pessoa. Pessoal, desculpa. Não é dessa maneira que funciona. Muitas vezes eu peço paciência e vem uma série de situações que me coloquem em umas atribulações, num redemoinho, que realmente faz assim, pai, que é isso que aconteceu comigo hoje? Não, realmente ele está me testando a minha paciência, como é que eu estou? E eu tenho que dar aquela respirada profunda, né, umas 3, 4 vezes, me centralizar, baixar a minha frequência, a minha vibração, que está muito elevada, me conectar comigo mesmo e com a espiritualidade maior, com nossos mentores, nossos guias, para que a gente possa enfrentar aquela situação e resolver novamente. Porque se for de bate pronto, né, vai virar uma disputa de força, de guerra, sabe? E aí a gente não vai conseguir chegar aonde a gente quer. Nós não vamos atingir, nós não vamos ter aquela paciência. Antes de orardes, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não será agradável a Deus, se não vier de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Enfim, orai com humildade, como publicano. Então, só um pouquinho. Então, pessoal, nós temos que ter essa eu tenho que estar em paz, né? Eu tenho que estar em equilíbrio, eu tenho que estar perdoando os meus irmãos. Todo mundo, mas eu não tenho rixa com ninguém, sabe? Mas será que realmente você tem, não tem mesmo? Será que você não guarda lá no fundo do seu coração? Ah, um dia o João falou um negócio para mim, eu não gostei muito e tal, não sei o quê, sabe? Eu preciso. Ah, deixa essa aqui quieta aqui no fundinho aqui e tal, não vai atrapalhar nada e tal. Mas tem, todos nós temos. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos. Mas a pessoa, João, com que eu tinha o desavença, já desencarnou e tal, né? Perfeito, não tem nenhum problema. Ore por ela, peça perdão em oração. Se conecte com ela. E, aliás, a oração também, ela pode ser feita para os desencarnados, para que ele possa ter luz, entendimento, para que possa amenizar o sofrimento dele na passagem, para que ele possa se despertar para a evolução, para que ele possa ser socorrido, e para que você possa pedir perdão para aqueles irmãos com os quais a gente tem alguma desavença em outras vidas, e que muitas vezes a gente está aqui na Terra encarnado tentando fugir dos nossos perseguidores, dos nossos cobradores. Alguém tem que ceder nessa briga. Alguém tem que ceder nessa disputa de braço. Então, que tal nós começarmos agora? Eu não sei das dores de cada um. Cada um sabe onde aperta o seu sapato. Cada um sabe as dores que carrega. Cada um sabe as provas que tem que passar ou que está passando. Então, peça fortalecimento. Peça sabedoria. Mas não aquela sabedoria para angariar matéria, ganhar muito dinheiro, ganhar muitos bens. Porque isso aí também não leva a lugar nenhum.
faz bem para o nosso mundo material, sem sombra de dúvida, porque é uma concessão que Deus nos dá. E nós sabemos que quanto mais bens materiais a gente tem, pior fica a nossa prova. Mais pesada fica a nossa, porque as cobranças são maiores. Nós sofremos ataque de todos os lados. Então, volto a repetir, né? Cuidado com o que vai pedir na sua oração. Você pode ser atendido. Dando continuidade. Enfim, orai com humildade, como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai vossas faltas e não vossas qualidades. E não vos comparardes com os outros. Procurai o que há de mal em vós. Né? Igual eu falei um pouquinho atrás, né? Ah, eu sou isso, né? Eu vou lá no centro, eu ajudo, eu ponho a água aqui, faço ali, abro janela, fecho janela, eu carrego isso, faço aquilo, papapá, ajudo na sopa, faço. Ou seja, e os defeitos, João, onde estão? Debaixo do tapete para ninguém ver? Posando de bom moço, de bom homem, de bom cristão, e é um crápula dentro do lar com as outras pessoas, fora da casa de oração. Então, nós temos que visualizar esses nossos pontos negativos. Melhorando esses pontos, nos tornamos um ser humano melhor, nos tornando um ser mais amável, nos tornando um ser humano mais humano, que procura se colocar no lugar das outras pessoas e compreender a dor do outro. É fácil? Nem um pingo. Nem um pingo. É que a nossa tradição, as nossas escolas espirituais, nós sempre fomos criados, né, a pagar promessa, em algumas determinadas religiões, sacrifício, sabe? Andar, subir 40 degraus, 100 degraus, sair de escada, ou andar não sei quantos metros de joelho na frente, entrando nisso, fazendo aquilo, se autoflagelar, e não é disso que Deus quer. Deus não quer isso. Deus aboliu o sacrifício há muito tempo. Não é isso. Ninguém chega lá para oferecer, olha Deus, eu vou cantar, eu vou declamar num poema, né? Eu vou ler isso, eu vou ler aquilo e tal. Vou me tornar um homem melhor. Nós agradecemos pouco, muito pouco. E temos muito a agradecer. Sabe? Então, a gente tem que começar a mudar um pouquinho a nossa sintonia, a nossa vibração, e também, né, nos prepararmos para orar. Sim, não vou chegar de qualquer maneira, da correria, né, do dia a dia, já ajoelhar, sentar, fazer o jeito que cada um tem, e pessoal, Deus, papapá, então não é assim. Procura se higienizar, se relaxar, baixar a vibração, deixar as coisas do mundo no mundo, lá fora, sabe? Se interiorizar consigo mesmo e aí fazer as suas orações. Fazer a sua conversa íntima com Deus. Fazer aquela reflexão e pedir aquilo que você necessita para aquele momento. E aí se você resolver bem as coisas do dia de hoje, resolver bem o dia de hoje, pode ter certeza que o seu amanhã vai ser muito melhor. Vai ser muito, muito bom. E sempre lembrando, meus irmãos, que nós devemos estar em paz com a nossa consciência, com nossos irmãos, procurando sempre respeitar, principalmente todas as criaturas da Terra, do Criador, e entre elas os nossos animais, a nossa natureza, a nossa casa maior, que é o planeta, de qual nós estamos degradando, nós estamos maltratando muito, com as guerras, com o desmatamento, com todas essas más ações que nós indiretamente, né, acabamos colaborando. Bem, pessoal, isso era mais ou menos o que eu queria tentar passar para vocês.
Eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira, né, esclarecido algumas coisas e aberto alguma dúvida a gente poder discutir. Gratidão a todos pela paciência, pela compreensão e por estarem aqui presentes, a gente partilhando nossas boas vibrações para o universo. Gratidão a todos.